Salve, salve galera, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas, né? O canal Novas Perspectivas, para mais uma live onde hoje estaremos falando sobre direito constitucional, do artigo 1º ao artigo 6º da Constituição, tá certo? Conteúdo programático aí que vai cair para todos os cargos de Novo Gama, né? Da Banca Itami, de Águas Lindas também, que vai ser cobrado, vai ser realizado pela Banca Itami, e para você que vai fazer para a Guarda Municipal de Cidade Ocidental. Direito constitucional aí é uma carta marcada no seu concurso, então vamos comigo aí para a gente passar por essa jornada aí do direito constitucional aí, os 6 primeiros artigos aí, importantíssimo. A maioria das questões de provas, posso dizer 70% das questões de prova vem aí dentro desses 6 artigos, então é imprescindível que você conheça. Por que, professor? Eu sou professor, tenho que conhecer direito constitucional. Então, direito constitucional é onde você vai aprender a exercer sua cidadania. Ninguém melhor do que um professor, né, para ensinar as crianças a exercerem a sua cidadania. Como que se exerce a cidadania, professor? Conhecendo os seus direitos, seus deveres, né? Tanto os direitos individuais como os direitos coletivos. Então é imprescindível que o professor, que o guarda municipal, ou seja, qualquer agente público, né, conheça a Constituição do seu próprio país, né? E através da Constituição é que vai lançar luz sobre todas as outras leis, né? Como nós já estudamos aqui, o Estatuto dos Servidores Públicos. Então, pela Constituição, ela é que vai emanar as diretrizes para que sejam construídas ali no seu artigo 37, sobre a administração pública, falar sobre os servidores públicos. Então aqui a nível municipal nós temos a lei orgânica, né, a nível nacional, né, na República Federativa do Brasil, nós temos aí a nossa lei máxima, que é a Constituição Federal. No município, no estado, nós temos as constituições estaduais. E no município nós temos as leis orgânicas, né, que vai reger tudo que diz respeito ali aos interesses locais. Então nós vamos hoje conhecer esses 6 primeiros artigos aí, que são primordial, que as principais questões aí de direito constitucional vão girar em torno disso. Tenho certeza que depois dessa aula você será uma outra pessoa, conhecendo vários dispositivos aí que vão te fazer um cidadão bem melhor e saber dos seus direitos, beleza? Já deixa aí no chat aí se tá tudo ok, o som, se o vídeo tá ok, para a gente poder dar continuidade. Hoje a aula vai ser bastante extensa, então nós não podemos perder tempo aí. Digam aí se tá tudo ok. Beleza? Roy Nelson, tá ok aí o áudio, o vídeo, tudo ok aí para a gente poder começar a destrinchar a Constituição. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, galera, se inscreve aí, tá certo? Dá uma ajuda aqui pro Professor Chagas, né, que estou fazendo essas aulas aqui. Temos aqui no nosso grupo a galera do nosso intensivão, né, que está fazendo aí para Novo Gama. Compraram aí o nosso material. Roy Nelson disse que está tudo ok. Compraram aí o nosso curso completo aí com 42 aulas, né? Estão aqui conosco. Também tem a galera do grupo VIP que comprou o nosso simulado, também estão aqui. A galera do grupo VIP, né? Nós vamos fazer essa aula da lei orgânica e da Constituição Federal, e vamos fazer mais 2 aulas da lei orgânica. Aí encerra para a galera do grupo VIP e só vai ficar a galera do grupo do intensivão que compraram, que vão participar das outras 32 aulas de direito ou de conhecimentos pedagógicos, beleza? Mas essa primeira parte aqui já é o suficiente para você gabaritar aí uma boa parte das questões na sua prova. Se você vai fazer aí para professor e tem interesse em assistir as 17 aulas teóricas
de conhecimentos pedagógicos e mais 17 de resolução de questões. Depois você vai entrar em contato aí com a professora Delma, beleza? Então tudo ok? Vou compartilhar logo a minha tela aqui para a gente já entrar na Constituição Federal, beleza? Minimizar aqui. Então, galera, a partir de agora, né, nossa aula aí de Direito Constitucional, beleza? Nós vamos estudar hoje, ó, do artigo 1º ao artigo 6º da Constituição. Muitos aí eu acho que já tem alguma familiaridade, já conhece do direito constitucional. Você que ainda não conhece, seja muito bem-vindo, né? Conhecer aqui o direito constitucional. Essa aula aqui serve tanto para você que vai fazer para a Guarda Municipal de Cidade Ocidental, né? Vou botar aqui GCM de Cidade Ocidental, e todos os cargos, né, da banca Itame, todos os cargos da banca Itame de Novo Gama, vai cobrar aí o artigo do 1º ao artigo 6º, beleza? Então vamos lá, galera. Olha só, sempre eu falo, né, mas não custa nada, eu tô aqui para vender o meu peixe. Então você que ainda não adquiriu o nosso simulado, né, ao adquirir nosso simulado, você vai ser inserido no nosso grupo VIP. A galera que está no grupo VIP está recebendo esses PDFs aqui, tá? Junto com a galera que está no nosso intensivão. Então você vai receber os PDFs dessas primeiras aulas aqui, estão lá no nosso intensivão, comprando qualquer um desses materiais, né? Então nós temos material aí para professor, 250 questões com Geohistória de Goiás e Novo Gama, Lei Orgânica, Estatuto dos Servidores, e a nossa aula aqui da Constituição. Temos aqui a nossa aula da Constituição Federal, né? Do artigo aí, eu volto aqui, a Constituição Federal de 1988, né? Do artigo 1º ao artigo 6º. Para todas, temos aqui essas aulas. Temos também para a Guarda Municipal, 250 questões. Ao comprar o Guarda Municipal, você também vai ser inserido no grupo VIP. E temos um aí para todos os cargos, né? Que vai cair esse conteúdo primeiro aí, que já temos, vão ser, ao total, 15 aulas que vão ser disponibilizadas para você que está no grupo VIP, né? E participar aí. Temos História de Goiás, História de Novo Gama, Resolução de Questões, Estatuto dos Servidores, com resolução de questões. Está bem rico aí o nosso projeto, beleza? Então não deixa de adquirir aí os nossos simulados para você treinar. Temos também você que quer ter a apostila física, né? Com apostila física, né? Com os materiais, com o conteúdo programático. Temos aí, ó, várias apostilas. Vou deixar aqui no link da live o link de compras, né? O cupom de compras para você comprar lá na nossa parceira aí, a opção apostilas. Temos também para você que vai fazer para ocidental, já temos também as apostilas, né, para ocidental, de vários cargos aí. Depois você entra lá e dê uma olhada e faça sua compra aí pelo nosso cupom que vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Vamos lá, então, adiantar. Galera, olha só, para a gente começar o nosso estudo da lei da Constituição Federal, nós precisamos conhecer um dos elementos que nós chamamos de teoria geral do Estado, né? O que é isso? Teoria geral do Estado. Então, é para você entender como que surgiu o Estado. Você talvez até hoje não tenha tido interesse ou por algum motivo não sabe como que nós chegamos ao Estado assim como ele é hoje. Então ele percorreu aí uma grande jornada desde que os homens saíram das cavernas e começaram a viver no estado da barbárie, no estado que nós chamamos da civilização, e por último, nesse último estado que nós estamos vivendo no modernismo, né? No pós-modernismo. Então nós vamos entender aqui a concepção de três caras, né? Primeiro vamos entender o conceito, né, de
segundo aí, ó, Norberto Bobbio. Quem é Norberto Bobbio? Norberto Bobbio é um grande jurista aí que tem vários livros, né? Num dos seus livros aí ele conceituou o Estado e você precisa saber o que é o Estado. Então o Estado, ele é uma organização social, ou seja, foram os seres humanos que criaram o Estado, né? É uma organização social complexa, caracterizada pela centralização do poder, né? Em que o poder está na mão, né, daqueles poderes a qual nós nomeamos e abrimos mão de parte da nossa liberdade em função de que o Estado administrasse tudo para nós, né? Então, fundamentada na afirmação do princípio da territorialidade, nós vamos conhecer mais à frente, a obrigação política e sobre a progressiva aquisição de impessoalidade do seu comando político. Então, esse é o conceito do Estado para Norberto Bobbio, né? Então, é uma organização social, ou seja, uma criação humana complexa, caracterizada pela centralização do poder, né? O poder está na mão de quem? Dos governantes, que nós transmitimos esse poder de 4 em 4 anos, né? E de 2 em 2 anos, aqui nós, de 4 em 4 anos, né? De 2 em 2 anos, temos, de 4 em 4 anos, nós temos as eleições a nível, ao nível, né, central no Brasil inteiro, e temos as eleições regionais, as eleições municipais, né, que são também no segundo ano subsequente à eleição presidencial. Então, nós abrimos mãos de alguns dos nossos direitos para depositar na mão daqueles políticos a qual nós elegemos para nos representar. Então, essa é a concepção de Estado para Norberto Bobbio. Beleza? Vamos entender aqui, ó, galera. Nós vamos partir da premissa desses três caras aqui. Aristóteles, em seu livro A Política, ele vai falar do surgimento do Estado, né? Então, o Estado, ele é progressivo. A cada de tempos em tempos ele vai se reconstituindo, né? Aconteceram várias guerras, várias matanças, vários genocídios para podermos chegar ao estado em que estamos hoje. E aí, Aristóteles vai falar de alguns elementos no seu livro do surgimento do Estado, né? Ele vai falar primeiro que o Estado, ele surge da que ele chama de gens. O que são as gens? São as famílias. Essas famílias, né, elas surgiram principalmente ali às margens, essa civilização aí das famílias, elas vão se desenvolver principalmente ali nas margens dos rios Nilo e Eufrates, né? Essas famílias viviam ali, e só que naquela época existiam o que esse cara aqui, ó, Thomas Hobbes, vai chamar de guerra de todos contra todos. O que é isso, professor? Então, não havia segurança, né? Então você estava ali, chegava a construir uma propriedade às margens de um rio, vinha uma outra família mais poderosa, matava todas aquelas pessoas e pegava todos os pertences, né? Principalmente eles matavam os homens, levavam as mulheres e as crianças como escravos e as propriedades, e assim eles iam matando, matando, matando e matando. Então vai surgir uma nova configuração. Esses caras vão perceber que eles sozinhos, eles não conseguem se manterem por muito tempo. Então vão surgir um aglomerado de famílias que vão formar as tribos. Essas tribos, né, são um aglomerado de famílias. Essas tribos vão eleger ali os principais guerreiros das suas tribos para comandar ali a parte, como se fosse o rei, né, até então. E depois das tribos, vem o que Aristóteles chama de as polis. As polis são cidades-estados, né? Elas eram cidades-estados gregas, independentes, cada uma com a sua cultura, cada uma com seu tipo de suas leis,
sua cultura, mas unificada pela a língua, né, grega, que predominava em todas as cidades-estados gregas, né? Então tínhamos Espartas, tínhamos Atenas e várias outras cidades gregas que elas eram independentes, porém elas eram unificadas pela língua, né? Então Aristóteles vai ter a sua teoria sobre o surgimento do Estado. Depois nós temos aqui Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, ele vai fazer uma investigação da natureza humana. A investigação da natureza humana. E Thomas Hobbes vai perceber que o homem, ele é hedonista. O que é hedonista, professor? Hedonista é aquela pessoa que vive do prazer momentâneo, né? Vive do prazer. O próprio Nietzsche, o próprio Freud, ele diz que o homem, ele é comandado por duas pulsões: a pulsão sexual e a pulsão de violência, de matar. O homem é movido por essas duas pulsões, né? O homem, ele, se não tiver um órgão maior para reger a sua conduta, o homem é movido somente por isso, pelo desejo de procriar e pelo desejo de matar, de fazer a violência contra o outro. Por quê? Thomas Hobbes vai falar isso, porque Thomas Hobbes vai partir do princípio bíblico de que o homem é mau por natureza, né? A partir do momento que o homem ele se perdeu, quando ele desobedece ali no Jardim do Éden e torna a sua natureza, perde ali a sua natureza divina e passa a viver ali pela sua própria vontade da carne, então o homem ele se torna isso, egoísta e hedonista. Ele vive pelo prazer e somente para ele, né? Ele é uma pessoa totalmente egoísta, ele vive para ele. E aí, para conseguir os seus objetivos, ele faz tudo o que for preciso, desde matar, estuprar, violar a propriedade alheia. E aí Thomas Hobbes, ele vai falar o seguinte: ele vai propor a criação de uma monarquia. O que é a monarquia, professor? A monarquia é a existência de um rei forte, né? Em seu livro chamado O Leviatã, Thomas Hobbes vai trazer essa figura do Leviatã, que é um personagem bíblico, né? Um monstro marinho que existia no mar, que até quando Jó estava falando com Deus sobre porque aquilo estava acontecendo com ele, Deus fala assim para Jó: vês tu o Leviatã? Podes pescar um Leviatã com o seu anzol? Aí Jó diz que não, né? E aí Deus fala: pois aqui está aquele que criou o Leviatã. E aí Thomas Hobbes vai falar que a figura do Leviatã é que representa o Estado, porque contra o Estado o homem não pode fazer nada. Então Thomas Hobbes vai propor o homem abrir mão da sua liberdade, que é uma liberdade natural, né? O homem tem o direito à vida, à propriedade, né? E ele vai abrir mão disso para passar esse poder para a mão de um rei forte, para poder gerar o quê? A proteção contra as pessoas que querem fazer o mal. Então o rei vai agora acumular os poderes executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. O rei vai e ainda por cima o poder divino, né? Porque o rei é a representação de Deus na terra. E aí Thomas Hobbes vai dizer que por que isso, né? Porque existia a guerra de todos contra todos, né? Nesse primeiro estágio da civilização humana, chamado estado da barbárie, né? Onde todos viviam da violência e precisavam desse rei forte para poder regular a conduta dos seres humanos. E aí, nos dias de hoje, nós temos um órgão que representa isso que Thomas Hobbes vai falar, que é o que? O poder judiciário, né? Juntamente com o Ministério Público, né? Que vai impor, né? Vai executar as leis criadas pelo poder legislativo para regular as condutas humanas. Senão o homem acaba fazendo as piores barbáries. Mesmo existindo as leis e as punições, os homens ainda cometem as
piores atrocidades. Imagine se não existisse esse Estado para regular a conduta desse pessoal, tá certo? E aí o Thomas Hobbes vai dizer também que o homem, ele é o lobo do homem, né? Ou seja, o predador do homem é o próprio homem, e com isso vai gerar a miséria, vai gerar a fome, o medo, né? E precisa-se dessa figura, né, totalmente autoritária, que vai pôr ordem no galinheiro, né? Como se fosse isso que Thomas Hobbes vai falar. Então Thomas Hobbes vai propor, né, a sua forma de criação de Estado. Depois nós temos esse outro cara aqui, ó, que nós ainda vamos falar dele bastante, que é o John Locke. John Locke, ele já tem uma perspectiva mais romantizada da conduta humana. Thomas Hobbes vai dizer que o homem, ele não é totalmente mal por natureza. O homem, ele tem uma parte mal e tem uma parte boa, né, dentro de si. E que o ser humano, ele é um ser não egoísta, ao contrário do que Thomas Hobbes falava, mas ele vai dizer que o homem é um ser altruísta, né, que ele gosta de ajudar o outro e assim sucessivamente. Aí John Locke, ele vai propor 3 elementos aí para a criação da sua teoria do Estado. Ele vai dizer que o homem, ele tem o direito natural à vida, à liberdade e à propriedade, né? A propriedade privada, né? E John Locke também já vai propor uma espécie de bipartição dos poderes, né? Ele vai dizer que o rei não pode governar sozinho, porque é muito poder na mão de um homem só, e que esse poder tem que ser repartido entre outras pessoas, né? E com isso, né, ele vai falar que existe esse estado de natureza, ele reconhece, né, onde o homem fazia todas aquelas barbáries, porém ele não acredita que seja assim como Thomas Hobbes descreve. E ele fala do estado de sociedade, né, onde o homem já está mais sociável. Algumas práticas que para nós é abominável, já foram abolidas, tipo o incesto. Na época da barbárie não existia a ideia de propriedade privada, então as mulheres pertenciam a todos, os filhos eram de todos, não existia um pai, porque não existia propriedade privada. As mulheres não sabiam quem eram os pais, porque elas se relacionavam com todos os homens e assim não sabiam quem eram os pais daquelas crianças. E os caras também não faziam a mínima para saber quem era o pai. Ele só queria saber que aquelas crianças estavam ali. Ele caçava, né? Ele colhia, as mulheres colhiam as plantas, né? Que eles eram nessa época da barbárie coletores e caçadores. Então eles colhiam e caçavam e todos comiam. Viviam ali uma espécie de comunidade, né, onde tudo pertencia a todos. Mas devido a essas grandes guerras que foram acontecendo, Thomas Hobbes também John Locke também vai propor a criação de um estado, né, onde essas pessoas vão ceder parte dos seus direitos, né, para um poderoso ali, um soberano, né, pudesse repartir ali o seu poder também com outras pessoas. Porque diferente de Thomas Hobbes, John Locke entendia que um homem só não poderia concentrar tanto poder. Então ele vai propor aí a separação dos poderes entre o poder executivo e o poder legislativo, né? Sendo que o poder legislativo seria o mais importante, porque o rei teria que se submeter às próprias leis criadas pelo poder legislativo, né? Diferente lá em Thomas Hobbes, que o rei, ele não era responsável. Ou seja, não responsável aqui, eu não falo não no sentido de responsabilidade como entendemos hoje, mas de ser responsabilizado por algum exagero, né, nas suas condutas. E aí, né, ele vai propor aí o veto monárquico, e a partir das ideias de Thomas Hobbes vai surgir o que nós vamos falar depois também muito bastante,
que é sobre o liberalismo. As tendências liberais vão surgir dessa ideia de liberalismo, liberalismo econômico, liberalismo nos costumes e a liberdade individual. Aí aqui, pelo contrário, nós temos o outro cara, o francês Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ele já tem uma percepção que contraria tanto Thomas Hobbes como também o John Locke. Para Rousseau, né, os homens eles estão imersos em uma relação social e econômica. Ele reconhece que o homem também passou por três estágios da da jornada humana. Também esses três momentos: o estado de natureza, a qual era aquele estado da barbárie; o estado de sociedade, onde foram abolidos o incesto, foram abolidos a prática os abortos, né, espontâneos daquelas crianças que eram consideradas tinham algum tipo de deficiência. Eles faziam uma espécie de eugenia, né? As crianças, assim que nasciam, nessa época que o Rousseau chama do estado de natureza, assim que as crianças nasciam, elas eram levadas para o sacerdote, que mediam o crânio, media a envergadura da criança. Se ela não tivesse aquela envergadura padrão e o crânio naquele tamanho, aquela criança era simplesmente descartada, ela era jogada num penhasco lá para morrer, e assim sucessivamente. Então, nesse estado de sociedade, o homem já aboliu o incesto, a eugenia e várias outras práticas que hoje nós condenamos, né, de forma veemente. E Rousseau vai dizer que houve um contrato social, né, que é o que Thomas Hobbes e John Locke falou, né, que o homem abre mão da sua natureza, da sua liberdade, e passa para um governante, né, governar para abolir todas aquelas práticas nocivas às condutas humanas, à convivência humana, né. Também Rousseau ele vai propor ele vai dizer, né, que o ser humano, diferente de Thomas Hobbes, que dizia que o ser humano era mau por natureza, e John Locke, que dizia que o homem nem era mau e nem era bom, o homem estava em um polo, um pêndulo, né, que ficava balançando para lá e para cá. Uma hora ele era mau, outra hora ele era bom. Já diferente disso, Rousseau vai dizer que o homem é bom por natureza, né, uma ideia totalmente ingênua da natureza humana, né. Rousseau se baseava muito nos relatos que tinham dos índios, né. Rousseau nunca viu um índio na vida, mas ele falava que os índios eram bons, que eram a sociedade que corrompia esses homens, né. Então essas são as três formas de ideias de como se surgiu o Estado, a teoria geral da formação do Estado. Então, em todas elas parte de um determinado grupo, e esses grupos vão se unindo, né, para poder manter as suas forças e o seu poder, até chegar em um Estado, né. Lá para Aristóteles eram as famílias, depois as tribos, depois as cidades-estados. Aqui para o Thomas Hobbes eram primeiro esse estado de natureza, onde o homem era mau, depois ele passa para o estado de sociedade e larga aquelas práticas, e depois ele deposita os seus poderes na mão do monarca, que vai reger com mão de ferro esse estado. John Locke também reconhece o estado de natureza, reconhece o estado de sociedade, mas porém ele propõe que o poder não seja centralizado na mão de um homem só, mas que seja distribuído. Já Rousseau também parte da ideia das três estados de natureza, o estado de sociedade e o contrato social, em que os homens fazem para receber a proteção, e que o homem era simplesmente bom por natureza, e que era a sociedade e o local em que ele vivia que corrompia o homem, tá certo? Então essas são as três formas aí propostas por ele, por esses autores aqui, né? E faz um pouco de sentido e também ao mesmo tempo não, né? Aí você percebendo, você
ver que cada um contribuiu para alguma coisa do que hoje nós vivemos, né? Rousseau tem uma perspectiva mais socialista, né? Mais comunista da coisa, enquanto que o Thomas Hobbes e o Aristóteles, o Thomas Hobbes e o Locke, eles eram mais liberal, eles eram mais de direita, enquanto que o Rousseau a partir daí que vai surgir toda a ideologia da esquerda, com Karl Marx e posteriormente todos os outros autores de esquerda, e os autores de direita vão se basear nesses caras aqui para ter a sua ideia de sociedade, e os marxistas terão baseado nas ideias de Rousseau para a proposta do seu Estado socialista. Não estamos aqui para fazer juiz de quem está certo ou quem é errado, mas somente para trazer a informação com isonomia, né? Para que todos formem a sua opinião, assim o trabalho do professor, né? Deixem aí seus comentários, os que vocês acharam aí da ideia da teoria geral do Estado. Vamos participar, tá, galera? Hoje, por ser uma aula teórica, mas também não temos que participar, né? Comentar, no debate, é igual eu falo para vocês. Os assuntos, galera, eles vão fazendo sentido se você for interdisciplinando as coisas. Não adianta você querer aprender tudo separado, senão você não vai conseguir. Tudo está relacionado, a história, tudo que nós vimos, as leis, a história, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Essa separação é só uma forma didática da gente poder ensinar as coisas, mas no mundo real as coisas estão acontecendo todas ao mesmo tempo, né? Nós partimos lá da história de Goiás, aí fomos para a história dos municípios. Dentro do município nós vimos lá que existem as leis que regem os servidores públicos, e aqui nós estamos vendo hoje a lei que rege tudo dentro do território brasileiro. Então vamos lá, avançando. Se você ainda não me segue lá no Instagram, galera, vamos lá, me sigam lá no Instagram, @prof_Chagas Souza1978. E aí, galera, na teoria geral do Estado nós temos 3 elementos indissociáveis para o Estado. O que é isso, professor? Esses elementos. Então, galera, olha só, o Estado ele tem 3 elementos indissociáveis para que seja um Estado. O que é esses elementos? Então, nós temos aqui, ó, o território, nós temos o povo e nós temos o poder soberano, ou também chamado de soberania. O que é o território? O território, galera, é toda a plataforma continental, né? Aqui, ó, onde está aqui o Brasil, mas não só isso, tá, galera? Nós temos que perceber que o Brasil não representa só isso. O Brasil também representa todos os navios, aeronaves, embaixadas, os representantes, os agentes políticos que estão nessas embaixadas, tudo faz parte do Brasil, mesmo estando no exterior. Esses navios aqui, ó, que fazem parte, que eles são embandeirados, ou seja, eles são de alguma das forças brasileiras, tanto da Marinha como pode ser da própria da Marinha, vamos supor. E também os navios privados que estão a serviço do governo brasileiro, tipo navios que transportam petróleo para a Petrobras. Eles estão embandeirados ali com a bandeira. Então qualquer atentado contra um navio desse é um atentado contra o Brasil, mesmo estando em águas internacionais. Todas as aeronaves brasileiras embandeiradas aí também, que estejam a serviço do governo brasileiro também, mesmo que ela esteja na Europa, esteja em qualquer lugar no mundo, elas pertencem ao Brasil. As embaixadas, né, o território das embaixadas também, ela pode estar em qualquer lugar no mundo,
elas também pertencem ao Estado brasileiro. E os agentes políticos, os embaixadores, o pessoal da relação internacional, todos esses aqui, qualquer atentado contra uma dessas pessoas é um atentado contra o território brasileiro. Então, o território é tudo isso, tanto o que está aqui, a plataforma continental onde nós vivemos, como também essa natureza jurídica de alguns bens, né, que nós já falamos, nós ainda não falamos, lá na lei orgânica é que eu vou explicar sobre os bens, né, os bens dominiais, os bens de uso especial e os bens próprios, né, os bens que são três, né, os bens que a gente vai ver quando a gente estudar a lei orgânica. E temos aqui o povo, né? O povo aqui tanto pode ser os estrangeiros como os brasileiros natos, né? Todos que estão aqui na plataforma brasileira contam como povo. Pode ser um estrangeiro, pode ser o brasileiro nato ou naturalizado, estando aqui no território brasileiro. No momento em que ele está aqui, a própria Constituição, lá no artigo 5º, vai dizer que eles têm os mesmos direitos à vida, à propriedade privada e todos os direitos inerentes aos brasileiros. E o poder soberano? Aí o poder soberano, galera, só quem tem o poder soberano é a República Federativa do Brasil. O que é a República Federativa do Brasil? Mais adiante nós vamos ver. Tudo isso aqui é a República Federativa do Brasil. É a união indissolúvel da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o poder, a soberania, ela é exercida de três formas. Pelo poder militar, pelo poder econômico. Eu já falei isso aqui pelo poder econômico e pelo poder das relações internacionais. Eu fiz até a analogia do pai que vai falar com o filho, né? O professor chama o filho e fala para ele que o filho dele está tirando notas ruins na escola. Aí o que o pai vai fazer? O pai vai lá e conversa com o filho. Filho, olha, o professor falou que você está tendo notas ruins. Vamos fazer um acordo. Se você for super bem nas notas, no final do ano eu vou te dar um Xbox. Aí o filho, poxa, primeiro, né, ele fez a relação, a conversa, e depois ele faz a proposta econômica. Aí mesmo assim o filho desobedece e não coisa. Aí o pai vai lá e dá uma surra nele. E aí, não estou incentivando, tá, galera? Ninguém bater em ninguém, só um exemplo aqui. E aí o que vai acontecer? Igual aqui, ó, esses estados aqui, eles são a união indissolúvel. Eles não podem se separar para se juntar a outro estado internacional. Eles podem até fazer um plebiscito e, tipo, um estado aqui, ó, ele pode se dividir em dois, ele pode se dividir em 4 estados, ou pode, aqui no caso, desmanchar aqui essa fronteira aqui e isso aqui se tornar só um estado, né? Igual tá aqui. Então, os estados, eles podem se fundir, eles podem se separar internamente, mas nunca externamente. Então, se teve uma proposta dos estados do Rio Grande do Sul e esses estados do Sul aqui, né, da Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, eles quiseram se separar. Acho que foi em 2013, 2014, né? E aí eles quiseram criar um país aqui independente. A STF foi lá e, pelas relações internacionais, né, tipo, falou, não, é vedado pela Constituição essa separação. Vocês têm que ficar junto conosco. E aí, por exemplo, se algum desses líderes dissesse, não, nós vamos separar a força, e aí usasse ali as suas próprias forças militares estaduais, né, para poder fazer essa separação, o que o governo brasileiro faria? Primeiro ele usaria as relações internacionais
as relações nacionais, né? Ia lá e conversava com esses líderes. Por que vocês querem separar? Ah, por isso, isso, isso. Então, nós vamos dar mais incentivos fiscais, vamos repassar mais dinheiro para vocês, tá. E os caras, não, nós queremos separar, tá. E aí pegam em arma. Aí o que o Estado vai fazer? O Estado vai agora usar do seu poder, né? Seu poder, cadê aqui? Vai usar aqui do seu poder militar. E vai fazer uma intervenção militar e vai prender todos esses líderes desse movimento aqui, né? Prender esses caras todos aqui e voltar à normalidade. Vai fazer uma intervenção federal e vai voltar à normalidade. Então, existem esses 3 elementos que são indissociáveis no Estado: o território, o povo e a soberania ou poder soberano. Tá bom? Mais tarde nós vamos entender melhor quando a gente for entrar nos artigos da Constituição. No momento nós só estamos falando da teoria geral do Estado. E aí, galera, olha só. Quando é que vai surgir a Constituição? A Constituição, ela surge de 2 momentos. Quando o Estado passa por uma revolução ou por um golpe de Estado. Qual a diferença, professor, de uma revolução para um golpe de Estado? Alguém sabe dizer aí qual a diferença? Então, galera, a revolução, ela é um movimento popular. É toda a população que se une para derrubar o governo, né? Derrubar ali aquele governo que a galera não está gostando. E aí o que vai acontecer? Vai se criar um governo provisório, uma junta provisória, e vão editar uma nova Constituição Federal, fundar um novo Estado. Aqui, pelo contrário, o golpe de Estados são só algumas pessoas, né? Algumas oligarquias. Oligarquias, né? Que vão derrubar esse governo e vão implementar na força, contra a vontade do povo, as suas vontades, né? Eles vão fazer da mesma forma, editar uma Constituição, só que essa Constituição aqui, ela vai ser promulgada. Qual é a diferença da promulgada para, enquanto que essa aqui vai ser outorgada? Outorgada quer dizer, vai ser enfiada de goela abaixo, de cima para baixo, né? E aí a população somente tem que aceitar, porque esses caras aqui, ó, eles têm o poder das armas, né, para silenciar e fazer o que eles quiserem com qualquer opositor. Essa aqui não, essa aqui ela vai ser promulgada. Qual a diferença, professor? Promulgada como? Ela vai ser votada por uma constituinte, né? Vão ter uma eleição primeiro de deputados federais. Esses deputados federais vão criar essa Constituição, vão votar e criar essa Constituição, diferente dessa aqui, que é a junta ou o próprio governante que está no poder que vai elaborar. Então essa é a diferença, é um rompimento institucional que vai ser através da revolução, que a revolução é um movimento popular que cria um novo governo, e para dar legitimidade a esse novo governo, cria-se uma Constituição que é promulgada, votada por uma Assembleia Constituinte, e enquanto que o golpe de Estado é um rompimento institucional de cima para baixo. Alguns poderosos derrubam o governo, eles editam uma Constituição de forma outorgada, ou seja, o que eles querem colocar ali naquela Constituição, eles colocam e pronto. Ninguém pode falar mais nada, porque eles detêm o poder soberano, né? E na sua legitimidade, na sua totalidade, que é o poder das armas. E aí, galera, essa Constituição, ela é a lei maior aqui do país, né? Do país que foi criado, essa lei. E aqui nós já estamos falando da nossa Constituição, ela é considerada a lei maior. Essa Constituição, ela está no topo da pirâmide. Essa aqui é o que nós chamamos de a pirâmide de Kelsen. Quem é Kelsen?
Esse aqui é Hans Kelsen, um jurista austríaco, né, que foi quem criou essa pirâmide. Então, Hans Kelsen vai propor aí, ele vai dizer que a Constituição está no topo da pirâmide. Abaixo do topo da pirâmide nós temos as normas constitucionais supralegais, que são os tratados internacionais. Esses tratados internacionais, eles, ao serem votados, né, desculpa aí. Primeiro nós temos as emendas constitucionais, né, que vão complementar a Constituição, né? Então fica abaixo da Constituição até ser aprovada. Depois fica na mesma hierarquia da própria Constituição. Ela está inserida na Constituição, mas não se confunde com ela. A emenda à Constituição Federal, né, ela tem que passar por uma votação, né, ela tem que ser aprovada nas duas casas, que nós chamamos o Congresso Nacional bicameral, que é o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados, mais o Senado, né? Ela tem que ser aprovada nas duas casas, né, com interstício mínimo, ou seja, com prazo de 10 dias entre uma votação e outra, por 3/5 dos parlamentares, né, das casas, conforme está estipulado aí no artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal. Abaixo das emendas constitucionais está os tratados internacionais de direitos humanos. Esses tratados internacionais de direitos humanos, como o Pacto de São José da Costa Rica, o Tratado Internacional da ONU e várias outras leis, a lei da tortura e várias outras leis, né? Elas também têm que passar por essa mesma votação, elas sendo aprovadas com esse quórum aqui da quantidade da emenda constitucional, ela vai ser incorporada à própria Constituição, né? E se ela não conseguir o quórum, ela vai continuar, mas aí de forma chama infraconstitucional. Aí mais abaixo nós temos aqui, ó, os tratados internacionais que não conseguiram o quórum suficiente para ser aprovado e acoplado à Constituição, mas eles continuam, o Brasil sendo o que nós chamamos de signatário desses tratados internacionais. Temos aí as leis complementares, que também ela é bicameral, né, votada pelas duas casas com a maioria absoluta. Abaixo delas, o STF já julgou, que diz que as leis complementares e as leis ordinárias não existem hierarquias entre elas. Só existe uma relação de finalidade. Para a aprovação das leis ordinárias, elas precisam também da votação bicameral nas duas casas com a maioria relativa, ou seja, aqui é a maioria absoluta. Por exemplo, dos 513 tem que ter aí 268 deputados, e lá no Senado, tipo, mais de 42 deputados, 41 senadores, né? Já aqui não, é a maioria relativa, a maioria dos que estiverem na casa no dia da votação. Temos aqui também as leis delegadas, aí temos os decretos legislativos, as resoluções, as medidas provisórias que são exercidas aí pelo presidente da República, que elas têm validade aí de 60 dias e podem ser prorrogadas por mais 60. E aí na base da pirâmide aqui, mais embaixo, nós temos as normas infralegais e as outras normas, como as próprias constituições estaduais, as leis orgânicas e assim sucessivamente. Então a Constituição Federal, ela está organizada dessa forma, né? Pela pirâmide de Kelsen. É bom vocês saberem sobre isso. E aí agora nós vamos entrar de fato, né? Passado aqui sobre a teoria geral do Estado, agora nós vamos entrar de fato na Constituição, aqui no seu
artigo 1º, né? E aqui tem muita coisa já para a gente entender sobre isso. Aí fala assim: a República Federativa do Brasil. O que é a República Federativa do Brasil? É o nome do país, né? Brasil. Nós chamamos de Brasil, mas os outros países chamam a República Federativa do Brasil. É assim que ela é chamada, de forma externa, né? Formada, ó, galera, pela união indissolúvel. Lembra que eu falei que eles não podem se separar dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, né? Pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Constitui um Estado democrático de direito. O que é um Estado democrático de direito? É aquele Estado em que as pessoas têm o poder de eleger os seus representantes políticos. Aí, galera, outra parte que eu vou mostrar para vocês, que despenca em prova, vocês têm que saber esses fundamentos aqui, ó. Os fundamentos da República. Quais são esses fundamentos? Vamos entender logo isso aqui, ó. Então, galera, nós temos aqui, ó, primeiro, a forma de governo. Qual a nossa forma de governo? É a República. Nós temos a nossa forma de Estado, que é a federação. Cuidado, tá, galera? Para vocês não confundirem isso aqui, que aqui é onde a banca vai pegar vocês, tá? Nós temos o sistema de governo, que é o presidencialista, e temos o regime. Olha, que é tudo complicado para poder confundir vocês, mas vocês vão prestar atenção e não vão errar mais, tá? Então, ó, a República é o que? A união indissolúvel de todos os estados, municípios e do Distrito Federal. A forma de Estado é a federação. O que é a federação? A federação é o pacto, né? Que eles não podem se separar. Esses estados estão atrelados, eles só podem se dividir internamente. E temos o sistema presidencial. A República, nós temos o seu contrário, que é o que? A monarquia. Diferente de República, nós temos a monarquia. A monarquia aqui no Brasil, ela existiu até 1889, quando houve o golpe, destituiu a monarquia e criou a República Federativa do Brasil. Nós temos a federação, que o diferente de federação é a confederação. No mundo hoje não existe mais países confederados, tá? Só existe um modelo confederado, foi no princípio dos Estados Unidos, quando formaram a Confederação dos Estados do Sul contra os Estados do Norte. Aí nós temos aqui o presidencialismo, que o seu contrário de presidencialismo é deixa eu lembrar aqui como é que é. De presidencialismo nós temos o parlamentarismo, tá, galera? Que é o diferente de presidencialismo. Parlamentarismo. Parlamentarismo é o que acontece na Inglaterra, na Itália, em alguns outros países em que tem o rei e o parlamento. O rei é só uma figura simbólica e quem manda mesmo é o primeiro-ministro. E nós temos aqui a democracia, que é o governo de todos, né? A república nós chamamos de a coisa pública, que é de todos, né? A coisa pública. Diferente da monarquia, que tudo é do rei, né? O patrimônio do Estado se confunde, que é a administração patrimonialista. Não sabe o que é do rei e o que é do Estado, né? E aqui não, aqui é tudo separado. O presidente tem suas propriedades e o Estado tem as suas, né? Já temos a democracia, que é marcada aí pelo voto periódico secreto, né? Que vai acontecer de tempos em tempos, e a escolha de um candidato transitório. E essa é a diferença, tá, galera? Preste atenção nessas
informações aqui, porque a banca gosta muito de trazer uns peguinhas aí, confundindo o conceito de forma de governo, que é a república, a forma de estado é a federação, aí temos o sistema de governo, que é o presidencialista, e o regime de governo. Olha só. E aí, galera, nós temos aqui, ó, aquilo lá que nós acabamos, nós temos de ver, ó, a república, um mapa mental, né? Nós temos aqui a República Federativa do Brasil, e aqui temos os entes autônomos, né? Que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles têm o que nós chamamos de autonomia, menos esse, né? Nós temos o que nós chamamos de autonomia PAF, política, administrativa e financeira. Na nossa aula da lei orgânica eu vou explicar melhor sobre isso, tá? Mas lembre-se disso. O que é político? Que pode eleger os seus representantes, né, políticos, tanto do poder legislativo como do poder executivo. Administrativo, que pode criar os seus próprios órgãos da administração, tanto direta como indireta, e também financeira, né, que pode reger-se o seu orçamento através da lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual e as leis de diretrizes orçamentárias. Aí temos também aqui, galera, ó, os fundamentos, que isso aqui também, ó, despenca na prova. Eu fiz até esse mnemônico. Quem já estudou Constituição tá de careca de ver isso aqui, mas para você que ainda não estudou direito constitucional, é bom você decorar, ó. Nós chamamos isso de Socidivaplu. O que quer dizer Socidivaplu? Então, é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, quando falar dos fundamentos da República, lembrem do Socidivaplu: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E tem aqui embaixo, ó, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente, né? Então o povo elege os seus representantes, né, para suas casas de lei. Aí nós temos as casas de leis, a Câmara dos Deputados e depois o Senado, ou de forma direta. Como direta? Através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Beleza? Vamos passar para frente. Então aqui, ó, artigo 2º. São poderes da União. Olha só, galera, cuidado, tá? São poderes da União. Eles são independentes e harmônicos entre si. Quem? O Legislativo, tá aqui, o Executivo e o Judiciário, que tá aqui. Aí presta atenção, ó. Aqui temos o Congresso Nacional. Aqui é o que nós chamamos lá, que nós vimos lá, que é chamado de bicameral. Bicameral. Por que bicameral, professor? Porque Câmara dos Deputados mais o Senado Federal. A Câmara dos Deputados, galera, ela é composta de 513 deputados. Nota isso aí, ó. 513 deputados. E o Senado Federal é composto de 81 senadores. Aí nós temos aqui o Poder Executivo, que é exercido pelo Presidente da República, PR, né? Presidente da República, e os seus ministros de Estado. E aqui nós temos o STF. O STF, ou Tribunal Superior Federal. O STF é composto de 11 ministros.
tá? Eles são chamados de ministros. Então é composto aí de 11 ministros, tá? O nosso STF. Então presta atenção nos quórums aí, ó. Câmara dos Deputados, 513 deputados. Senado Federal, 81. Poder Executivo, pelo Presidente da República e seus ministros. E o STF pelos 11 ministros do STF, tá, galera? Vamos lá. E aí nós temos, galera, olha só, os objetivos fundamentais. Presta atenção nisso aqui, galera, que aqui é onde a banca quebra as pessoas nas questões. Que ele o que vai fazer o que? Ele vai confundir os fundamentos. Quais são os fundamentos? Nós acabamos de ver, os fundamentos são o Sociedivaplu, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Já os fundamentos são o que? São menos, ó, eles são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Cuidado, tá, galera? Para não confundir os fundamentos da República com os objetivos. Objetivos são o quê? São metas. Lembrem disso, na hora que vocês virem a questão, ela vai misturar os objetivos com os objetivos. Então aqui são metas. Eu botei foi metais. Metas. São metas que o Estado procura atingir ao longo do tempo, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir a desigualdade social, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outro tipo de discriminação. E também, galera, para acabar de ferrar, nós ainda temos as relações internacionais, que aí é que eles confundem mesmo, tá? Os princípios das relações internacionais. Como assim, professor? Princípio das relações internacionais. Então, é como o país, a República Federativa do Brasil vai se relacionar com os outros países. Então, o Brasil, os outros países, para o Brasil, ele vai respeitar a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a concessão de asilo político, né? E a República Federativa do Brasil, ela buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade de nações. E aqui nós temos, né, vários órgãos, né, já que nós temos o próprio Mercosul, né, que é um bloco comercial, o Mercosul. Aí nós temos aqui o Mercosul, né, que é um bloco comercial. O Mercosul. Né, que é um bloco comercial aqui dos países da América do Sul.
E é assim que o Brasil vai se relacionar com esses países. Então, na hora, a banca vai o quê? Vai misturar esses conceitos aqui. Então, vocês precisam decorar mesmo isso aqui, tá? Então, nós temos aquele mnemônico lá dos princípios fundamentais. Temos também os objetivos fundamentais e os princípios das relações internacionais. Aí é preciso que vocês entendam isso aí para vocês não perderem questão. Segunda-feira nós vamos resolver bastante questões sobre esse assunto, tá? Para vocês poderem consolidar e ver como que esse assunto é cobrado nas provas, ok? E aí, galera, nós temos aí o nosso artigo 5º, né? O artigo 5º, que vai falar dos direitos e garantias fundamentais, né? Dos deveres, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Aí fala assim, ó, todos são iguais perante a lei, né? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo, lembra que eu falei, ó, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à proteção. Aqui, galera, é o que nós chamamos de direitos, né, de primeira geração, direitos de segunda geração, de terceira, de quarta geração, direitos de quarta geração e os direitos de e os direitos de quinta geração. Aí a Constituição ela se baseia nesses direitos aqui, tá, galera? Quinta geração. Aí, o que é o direito de primeira geração? São os direitos políticos e os direitos civis, né? Aí, os direitos de segunda geração são os direitos sociais, que está lá no nosso artigo 6º, que nós vamos estudar daqui a pouco. Nós temos aí o direito de terceira geração, que são de solidariedade. Os direitos de solidariedade. E temos aí o nosso 5º, que são o direito são da democracia, o direito à informação e também o pluralismo de ideias, o pluralismo político, né, que até nas próprias LDB vai falar desses direitos, né, do pluralismo político, né, do pluralismo de ideias. E temos aqui o 5º, que é o direito à paz. Então, esses aqui são os principais direitos aí constituídos aqui no artigo 5º da Constituição, né, que todos os brasileiros, tanto os estrangeiros residentes, como também aqueles que estão visitando o Brasil, eles têm os mesmos direitos, né? Porque aqui dá a impressão que é só os estrangeiros que residem aqui, né? Ficou mal redigido esse texto, mas e que os outros estrangeiros, né? As pessoas podem fazer o que quiserem com ele, mas todos têm os mesmos direitos, tá? Aí nós vamos ler aqui alguns desses direitos aqui, né? Aí temos o inciso 1º, que vai dizer, ó, todos homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Aí, ó, o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém será submetido a tortura ou tratamento degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Aí, galera, aqui são muitos incisos, tá? São 78
E aí depois você vai ler. A galera lá do grupo VIP e a galera lá do nosso intensivão receberam esse PDF aqui. Aí vocês leiam, tá? Porque vai cair muita questão, principalmente você que vai fazer aí para a guarda municipal. A maioria das questões da segurança pública vão estar dentro desse artigo 5º, tá bom? E aí, por último, nós temos, são muita coisa que você precisa entender, porque a maioria das questões aí na área da segurança pública vai estar dentro do artigo 5º. Então, esses são 78 incisos que você deve conhecer eles de cor mesmo, para não perder nenhuma questão. Você que vai fazer aí para a área da segurança pública, né, para a guarda municipal, tanto de Novo Gama como de Cidade Ocidental, beleza? Cadê a galera? Tá todo mundo aí parado, todo mundo sem comentar. Vamos comentando aí, galera, deixando aí, esse é um dos assuntos principais. Não tem como você entender tudo aquilo que nós já falamos anterior se você não entende a Constituição, tá bom? E você, como professor, como agente operador da segurança pública, você tem que conhecer isso aqui de cor e salteado, né? Tanto para saber os seus direitos, como também para saber isso, essa Constituição tem coisa. E aqui é só os 6 primeiros artigos, né, Roy Nelson? E ela é bem extensa e tem coisa aqui. A galera que vai fazer para a guarda municipal vai cobrar bastante coisa, vai cobrar os direitos sociais, os direitos políticos, coisa pra caramba. Mas para vocês que vão fazer aí para professor e para os demais cargos, só vai ser cobrado até o artigo 6º da Constituição. O Patrick falou, o artigo 5º, o maior do mundo, olha aí. O Patrick aí, acho que ele é que já passou em vários concursos, que ele estava até no grupo lá falando, o cara dizendo que ele está errado de fazer um monte de concurso, acho que é ele. Foi você, não foi, Patrick, que passou num monte de concurso aí, da Polícia Civil, do Ministério Público, acho que foi você. Então, galera, são esses aqui, tá? São 78 artigos. Se nós for ler e comentar todos, nós vamos passar a noite aqui. Então, como a banca cobra mais a letra da lei, isso aqui, galera, é mais para a galera que vai fazer para a segurança pública, tá? Você que vai fazer para professor, não cobra tanto essa parte aqui, beleza? Do artigo 5º. Nós vamos agora passar para o artigo 6º, que é o que nos interessa para o nosso aulão aqui. Então, temos aqui o mnemônico, né, dos direitos fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais. Aí temos aqui, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, a segurança. Essa segurança aqui não é a segurança pública em si, mas a segurança pública e a segurança jurídica. E a propriedade. Aí temos aqui os principais artigos que sempre caem. Você que vai fazer para professor, pelo menos esses aqui você tem que entender. Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. O princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém será submetido à tortura. Livre manifestação do pensamento. O direito de resposta. A inviolabilidade, a liberdade de consciência, de crença. Assegurado aí, né, a assistência, a prestação de assistência religiosa, e ninguém será privado de seus direitos, né, de suas crenças e de suas convicções, tanto políticas como filosóficas. E aqui, galera, é o que mais nos interessa aqui no nosso concurso para professor, né, que são os artigos do artigo 6º, principalmente esse aqui, que é onde nós vamos partir agora. Na próxima segunda-feira, dia 4,
nós já vamos entrar nos nossos conhecimentos pedagógicos, tá? E aí o primeiro que nós vamos começar é, né, dos conhecimentos pedagógicos aqui na educação. Então nós temos aí, ó, são direitos sociais, o que? A educação, a saúde, a alimentação, né, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social e a proteção à maternidade, né? A infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Aí nós temos eles aqui, ó, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, né? A assistência aos desamparados. E são esses aqui, galera. E o nosso principal aqui é esse, que nós já vamos começar a estudar no dia 4, as nossas aulas de conhecimentos pedagógicos. E um dos conhecimentos pedagógicos que nós vamos estudar aqui dentro da Constituição é o artigo 205 ao 214, né, que são os que é o que nós chamamos de fundamentos legais da educação. Depois nós vamos estudar a LDB, depois nós vamos estudar, por da LDB, nós vamos estudar a BNCC, né? E por último, o PNE, né? O PNE. E é isso aí, galera. Essa foi nossa aula hoje da Constituição Federal, tá? Você que ainda não tinha tido contato com a Constituição Federal, de suma importância você saber, né? Principalmente esses 6 artigos aqui, que são os mais importantes. Tem vários outros, né? Mas os outros vão disciplinar mais outro tipo de matéria que não tem muita importância para nós aqui que estamos fazendo nosso intensivão da educação. Então, para você que vai fazer aí para as carreiras policiais aí, de guarda municipal, vai fazer para polícia penal, né? Tem muitos alunos nossos aqui que estão estudando para guarda municipal, mas estão esperando o concurso da da polícia penal, que vai ser lançado aí 1.600 vagas, né? Temos também o concurso da GCM de Goiânia, 1.400 vagas. Então vamos continuar na pegada, aprofundando, para a gente poder nos dar super bem aí e gabaritar o máximo de questões possível. Segunda-feira nós teremos uma bateria de questões de direito constitucional para a gente resolver, tá? Na terça-feira nós já temos 2 aulas gravadas da Lei Orgânica de Novo Gama. Nós já colocamos lá no grupo, tanto no grupo VIP como no grupo do Intensivão. Assistam nesse fim de semana essas 2 aulas, a aula 1 e a aula 2. Quando for na terça-feira, na segunda nós vamos fazer questões de direito constitucional e na terça nós vamos fazer questões de lei orgânica. Na quarta-feira nós teremos uma aula da lei orgânica do Poder Legislativo. E na quinta-feira nós teremos outra aula da lei orgânica. Vamos fazer um resumão do resto da lei orgânica. E aí na sexta, mais bateria de questões. E aí, dia 4, nós começamos os nossos conhecimentos pedagógicos. São 17 aulas práticas, aulas teóricas primeiro e depois as aulas práticas. Nós estamos sempre nessa didática. Primeiro fazemos as questões de teórica, né? Igual agora
vimos como funciona o escopo da lei, como que é o conteúdo programático, e depois a gente vem com as questões para poder consolidar aí na sua mente aí o conteúdo programático. E aí, galera, façam isso que eu falei. Vão criando historinhas na cabeça de vocês, interligando uma coisa a outra. Nada é separado, tudo está... vejam que nós já deixamos o gancho para a gente entrar nas aulas de conhecimentos pedagógicos. Vimos lá que ficou a última que eu citei lá, a educação, né? A educação é o que? Um direito social. Então, a partir daí, né? Aí ali nós temos vários tipos de direitos, né? E aí, como o que importa para nós aqui é o direito social, a educação em si, aí nós vamos perpassar por isso aí. Vamos fazer a nossa aula da história da educação brasileira, depois vamos fazer a educação e sociedade, entender a sociedade e entender a educação, as duas principais correntes aí das tendências pedagógicas, a corrente liberal e a corrente progressista, né? A corrente de direita e a corrente de esquerda, a liberal e a socialista, né? E aí nós vamos trabalhando. Então, tenho essa percepção de que nada está separado, tudo está interligado, tudo está junto e misturado, como nós falamos aqui. Por quê? Porque quando você tem essa noção de interdisciplinariedade, que as coisas estão tudo juntas, as coisas começam a fazer sentido. Você nem precisa raciocinar, nem precisa memorizar. Só você entender que as coisas estão interligadas, né? Nós partimos do macro para o micro, né? Saímos lá da história de Goiás, fomos para a história do município, fomos para o estatuto dos servidores do município, viemos aqui, voltamos para a lei orgânica para a gente entender como essa lei rege todo o território nacional e alguns bens públicos que estão fora do Brasil, e depois vamos fazer a lei orgânica para você entender a lei que rege o município, né? Que vai reger aí todo o município em si. E aí a gente vai avançando. Aí deixa aqui nos direitos sociais, principalmente na educação, e aí vamos trabalhando um conteúdo fazendo sentido com o outro, para no final você estar com sua mente 100% e o conteúdo fazendo total sentido, para na hora que você vê a questão, você já lembrar, pô, isso aqui é isso. Isso aqui foi o que o professor Chagas falou. O professor Chagas falou isso aqui. A professora Delma falou isso aqui. E aí você vai tendo aquele total discernimento, que aí as questões já não vão ser tão difíceis para você. Até era antes de você passar aqui pelo nosso intensivão. Hoje foram tantas informações aí, eu acredito que a maioria nunca tinha ouvido falar sobre muitas coisas que eu falei aqui hoje, né? Você pode discordar, você pode concordar, tá certo? Que nós somos bem democráticos e também não importa se é verdade ou não. O importante aqui para nós é nós sabermos a teoria para responder as questões e conseguir o nosso cargo público. Nós não queremos saber se corrente marxista é verdadeira, se corrente de direita liberal é verdadeira. O que nós queremos, principalmente eu, que eu quero conseguir acertar o máximo de questões possível e conseguir o meu cargo público, né? Para me ficar garantido, ter o meu dinheiro, sustentar a minha família. Nós não vamos entrar nessa seara, se isso é verdadeiro, se isso não é. O importante é o teórico, saber o conteúdo programático e acertar o máximo de questões possível para te colocar dentro das vagas de ampla concorrência. Beleza? E é isso aí, galera. Um abraço do professor Chagas. Bom fim de semana para todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Segunda-feira estamos de volta aqui no Batidão, tá? Com a nossa aula de resolução de questões. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele comentário, deixa aquele like, beleza? Então um abraço, fiquem todos com Deus. Segunda-feira estamos de volta resolvendo questões
de direito constitucional. Um abraço.